Bom dia, espero que esteja tudo bem com você. Começando mais um dia, aprendendo da palavra, mais um devocional. E eu acordei cedo pensando, né? A gente vai meditando o que o Senhor quer falar conosco, quer tratar conosco, né? E me veio no coração essa mensagem que fala sobre que tudo coopera para o bem. Aí você pode falar assim, como assim tudo coopera pelo bem? Quer dizer, eu não sei qual é a sua situação que você está vivendo. Aí talvez você está me ouvindo e falando assim, como que essa enfermidade que eu estou passando pode cooperar para o bem? Como que essa dificuldade financeira pode cooperar para o bem? Como que esse problema no meu relacionamento pode cooperar para o meu bem? E aí você vai questionar, né? Como assim? Tudo coopera para o bem? Tá tudo ruim, tudo dando errado, né? Tá tudo dando errado, como que isso pode cooperar para o bem? É que aquilo que Deus tem para nossa vida vai acontecer, né? No jeito dele, no tempo dele, e às vezes não acontece porque a gente toma as nossas decisões, porque o Senhor ele não nos obriga, né? Ele não obriga a gente a servir ele, ele não obriga a seguir os princípios dele, da palavra, ele não obriga, ele nos deu livre-arbítrio para a gente escolher, certo? A gente escolher. O escravo não escolhe nada, né? Ele é dominado. Agora, aquela pessoa que é livre, ela pode escolher. Ela escolhe se ela vai para a direita, se ela vai para a esquerda, ela escolhe se ela vai ficar dentro, vai ficar fora, se ela vai mudar de cidade ou não. Ela é livre para escolher. O escravo não. O escravo não é livre, não pode escolher. Ele só tem aquela opção lá de estar escravo. Seja de um vício, seja de uma situação. O escravo não tem, ele não tem escolha. E como as pessoas falam, né? Tem um ditado que fala assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Eu não concordo. Que para mim Deus sempre escreve certo. É a gente que entorta. É a gente que quer fazer atalho nos caminhos que Deus tem para nós. Então, e aí o que acontece? Vem o sofrimento, vem as decepções, vem as frustrações, porque nós não decidimos não andar da forma que tem que ser. E outras situações, a pessoa até tá agindo certo e de repente tudo acontece errado. Aí você fala assim, mas como assim? Se eu tô fazendo certo, se eu tô obedecendo, por que tá tudo dando errado? Por que tá tudo o contrário? E sempre quando a gente está vivendo a situação, principalmente a dificuldade, né? Porque quando a gente está nas coisas boas, a gente não, às vezes não tem muito aprendizado, né? A gente tem aprendizado, mas quando as coisas não acontecem da forma que a gente planejou, que a gente espera. E geralmente as dificuldades que faz a gente amadurecer, a gente crescer. Só que quando a gente está envolto no problema, a gente não consegue ver. A gente não consegue ver benefício nenhum. Que ele fala assim, como que a dor pode trazer benefício? Como que essa situação, essa enfermidade pode trazer algum benefício para mim? Aí depois que você passa, né, passa por aquilo, aí você fala, nossa, agora eu entendi por que aconteceu isso.
foi dessa forma. Nossa, se fosse lá atrás, talvez eu não teria esse entendimento que eu tenho. Igual as pessoas que hoje, assim, olha para a vida e fala assim, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, eu não tomaria certas atitudes lá atrás. Não é? Mas o que é isso? É o amadurecimento. Você amadurece como pessoa e aí você começa a ter compreensão diferente das coisas. Então, quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, a gente não tem isso. A gente não tem experiência, a gente leva tudo, né? Não tem medo de nada. É totalmente diferente a vida de uma criança, de um adolescente, de um jovem despreocupado, que ele não tem responsabilidades ainda. Eu falo jovem antes de completar 18, sem ter aquele que não tem ainda responsabilidade alguma. Tá debaixo de autoridade, né? Então, ele olha as coisas sobre outra perspectiva. Ele não tem a compreensão. Que nem a criança pede algo pro pai e pra mãe, ela não sabe o valor daquilo. Ela acha assim, eu vou pedir, meu pai vai me dar. Porque ela não tem noção de valor. Quanto custa aquilo? Quanto que é dias de trabalho para comprar aquele brinquedo que a criança está pedindo? O que vai ter que ser, quantas privações vai ter que passar para pagar aquele presente que ele quer no aniversário? Ele não sabe quanto custa. Para ele, o pai vai lá, pronto, fala quero e pronto, leva. E não é bem assim. Depois, quando ele cresce, ele fala assim, realmente, nossa, como é difícil. Ou depois, quando é pai e mãe, aí fala, nossa, é mesmo. Puxa, eu era assim quando criança, agora eu vejo como que não é desse jeito as coisas, não são assim, fáceis. O jovem, enquanto ele não trabalha, ele não tem responsabilidade, ele acha que o dinheiro dá na árvore. Entendeu? Que não Aí quando ele começa a ter que trabalhar, ele tem que acordar, tem que ficar horas lá, né? Se dedicar, aí ele começa a ver, poxa, quanto custa um dia de trabalho? Quanto custa? Então, por que todas as coisas cooperam para o bem? Eu quero falar de um personagem bíblico que fala muito sobre esse tema, que é José. José teve um sonho com 17 anos. Deus, ele tinha um dom de interpretação de sonhos, né, tudo. E ele teve esse sonho e ele compartilhou com os irmãos dele, que ele iria dominar, governar sobre os irmãos. Só que os irmãos tinham ciúmes dele, porque ele era o filho preferido de Jacó. Então, porque Jacó tinha 2 esposas. Então, José era filho da amada, né? Da pessoa de Raquel, que era o grande amor da vida de Jacó. E ele lutou muito para ter ela. E ela tinha dificuldade em engravidar. Em compensação, a irmã dela teve vários filhos, né? Então, eles tinham ciúmes de José, que achava assim, meu pai gosta mais dele do que de mim. E eles quiseram pensaram em matar o irmão. Aí não mataram o irmão, mas venderam eles como escravo. E falaram pro pai que o irmão tinha morrido, que foi devorado por um animal. Mentiram. E aí, José passou altos bocados, né? Maus bocados, vamos dizer assim. Porque ele foi como escravo na casa de Potifar. A mulher assediou ele não aceitou. Aí a mulher falou que foi assediado. O cara foi pra prisão injustamente. Ficou lá, na prisão. Mas, mesmo ele na prisão, mesmo ele tendo sido preso injustamente, ele não murmurou, ele não questionou Deus por aquilo que ele estava passando. Ele continuou sendo obediente, temente a Deus, mesmo ali dentro da prisão. E dentro da prisão, ele
usava o dom dele, que era de interpretar sonhos. E chegou a falar para pessoas, olha, lembra de mim. Se você estiver lá, lembra de mim. E um dia ele foi lembrado. E é essa parte que eu quero falar com vocês. Porque quando se cumpre o tempo entre do sonho dele até acontecer, dele governar, porque ele realmente governou sobre os irmãos. Foram 13 anos. Ele tinha 17 anos, somente se cumpriu com 30 anos. E todo esse tempo que ele passou, todo esse tempo de dor também, porque foi tempo difícil, porque foi preso injustamente. E só que ele amadureceu e ele continuou seguindo os princípios temente a Deus. E a hora dele chegou. Então, tudo o que a gente passa tem um propósito maior que a gente não, quando a gente está passando, a gente não consegue ter esse discernimento. Como eu disse, hoje você está ferido, você está magoado, você está passando por um processo de cura, de libertação de um vício, procedimentos doloridos, é um processo dolorido de libertação ou de cura de alguma enfermidade. Mas quando você superar, você vai ser referência para outras pessoas. Aquilo que era dor vai servir para cura. Aquela, que nem eu falo, o vencedor, por trás de uma história de um vencedor, teve muito que quedas, altos e baixos. E a gente só vê o quê? A hora que o cara chegou no topo. Mas e o que ele passou? A mesma coisa com José. Olha lá, nossa, José, se você olhar, não ler os capítulos anteriores, ao capítulo 41, você vai achar que foi do dia para a noite que José se tornou governador. Tudo o que ele passou, porque o que acontece? Ele foi trabalhar como escravo na casa de Potifar. E ele governava, ele era administrador. Ele foi para a prisão, ele cuidava da prisão. Ele tinha um governo, ele já tinha dentro dele a liderança, a administração. Já era algo que já existia nele. E ele desenvolveu isso. Então, às vezes, a pessoa pensa assim que ela só vai... tudo tem um processo. Então, não foi assim. Fulano tá lá, top, top, top. Ué, mas olha a história lá pra você ver. O que foi a trajetória? Teve as quedas, teve os erros, até que acertou, conseguiu achar a forma do inventor. Quantos erros até chegar no projeto que ele pretendia? Quantos erros? Quanto que as pessoas não taxaram a pessoa de louca? Então, José não foi diferente. José aqui, ele passou por todos esses transtornos. Mas havia uma promessa sobre a vida dele. E essa promessa se cumpriu. Que é nesse texto que eu vou ler agora com vocês. Que está em Gênesis 41, do 38 ao 46. Que diz assim: foi depois que José interpretou o sonho de Faraó. Aí o Faraó disse para eles, e disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço.
e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito, e disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Então, houve um tempo, houve uma história. Talvez hoje você olhe a sua história e você fala assim, meu, é só fracasso, é só derrota, é só dificuldade. Mas tudo isso não é para essas quedas, essas derrotas, não é para te humilhar. É para te fortalecer, é para te capacitar para aquilo que Deus tem para você. Talvez você ouviu alguma promessa. Ó, você vai ser isso, você vai ser aquilo. E você se olha, se vê e fala assim, como? Como que eu vou ser isso? Ó a minha situação. Talvez José poderia questionar Deus. Nossa Senhora mostrou, me deu um sonho que eu ia governar. Onde que eu tô? Na cadeia? Ele poderia questionar. Mas não. Ele continuou. Então continue na posição. Porque tudo coopera para o bem. Talvez agora, o que você está passando, você não entende. Você não consegue entender agora, ter a compreensão. Mas tudo coopera para o bem. Às vezes é que nem um pai com o filho. Às vezes o pai tem que corrigir o filho. A correção é boa? Ah, poxa, levar um puxão de orelha não é bom. Mas o que essa correção vai produzir? Vai produzir que o seu filho vai ser obediente, o seu filho vai prestar atenção naquilo talvez que você está orientando. E na nossa vida com Deus não é diferente. Tem momento que ele vai dar um chacoalhão em nós, vai dar, ó, filho, aqui, ó. Presta atenção nisso. Eu não quero te humilhar. Não é para você se sentir humilhado, para você se sentir diminuído, não é para esse propósito. Eu tô te forjando, eu tô te fortalecendo. Porque como que você vai governar, que nem José ia ser governador. Como que ele ia ser governador do dia para a noite? Ele tinha que ter uma estrutura para ser governador, né? Não pode ser de qualquer jeito. Ah, eu sou, amanhã eu tô lá. Não é assim que funciona. Naquele cargo, naquela posição, tem um processo. Às vezes é um estudo, uma especialização para chegar naquele cargo que eu quero, naquela posição que eu quero, aquele patamar. Não é papum do dia para a noite. Aí pronto, já aconteceu. Não, eu tenho que ter preparo. Tem que ter estrutura. Tem coisa que você tem que ter estrutura emocional. Senão você não vai aguentar. Por exemplo, eu quero ser enfermeira, eu tenho medo de sangue. Eu não consigo ver um machucado. Como que eu vou ser? Como que eu vou trabalhar nessa área se eu tenho medo disso, não gosto? Para começar, eu tenho que amar pessoas. Eu vou cuidar de pessoas que estão ali dependentes completamente de mim. Então, se eu for só pelo salário, não vai dar certo. Eu não vou terminar o curso. Não é simples assim. Tem um tempo, tem um curso, tem um estágio. E aí você já vê pelo seu jeito de ser se você tem o perfil ou não. Tem coisas que você já vê de cara que você não tem o perfil. Então, tudo coopera para o bem.
Então, quando a gente olha para essa situação que a gente está passando e vê o que começa a colocar assim, o que Deus quer me ensinar com a situação? O que Ele quer me mostrar com a situação? Com isso que eu estou vivendo? Então, sempre tem algo. É só que quando a gente foca na situação, no problema, a gente não consegue ver. Então, em vez de a gente questionar por que, Deus, por quê? Mas pra quê? Pra que essa situação? Então, tudo tem um propósito. E tudo no final vai cooperar para o bem. Ainda que você não entenda. Lá na frente você vai entender que cooperou para o seu bem. Lá na frente, seu filho vai falar assim, nossa, minha mãe falou isso, me orientou nisso, e eu não ouvi. Meu pai falou isso, eu não ouvi. E é o que aconteceu comigo. Quebrou a cara. Lá na frente eu falo assim, poxa, se eu tivesse ouvido, se eu tivesse feito da forma que meu pai falou, minha mãe falou, eu não estaria passando por essa situação. E ter evitado aquele sofrimento. Se eu tivesse me ligado. Então, tudo tem um propósito. E tudo coopera para o bem. Então, que você possa guardar isso. Tudo coopera para o bem. Que você tenha uma ótima, abençoada terça-feira. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações. Se você gostou desse vídeo, dê seu like. Compartilhe com outras pessoas, porque a intenção desse canal é essa, é compartilhar fé, esperança através da palavra de Deus. Que você possa ser canal e compartilhar com outras pessoas. E até amanhã. Obrigada.